Estamos aqui na Delegacia Regional de Formosa, onde iremos acompanhar uma coletiva de imprensa a respeito da Operação Desassossego, deflagrada nesta sexta-feira. Isso você acompanha aqui agora na Terra FM e Face TV. Você ouve, você vê. Então, no dia 14 de maio do corrente ano, nós tivemos conhecimento desse fato, que indivíduos estariam percorrendo as ruas de Formosa na madrugada do dia 14, efetuando disparos de arma de fogo, tudo em virtude de uma perseguição. E nós tínhamos também essa informação de um possível disparo de arma de fogo na residência de uma pessoa que é testemunha de procedimento que tramita no Ministério Público. De posse dessas informações, nós passamos a diligenciar, conseguimos posteriormente identificar os veículos envolvidos, conseguimos passar por todo o trajeto que os veículos percorreram e posteriormente chegamos a duas das pessoas envolvidas nessa perseguição, que envolvia 3 veículos. Tudo se iniciou no Poço Paranã, possivelmente depois do furto de uma arma no interior de um dos veículos. O proprietário desse veículo, quando verificou que essa arma de fogo teria sido subtraída, chama os seus comparsas e inicia uma perseguição para esse outro veículo, passando por toda essa parte que o doutor Danilo falou. E os 2 veículos que perseguiu o veículo da frente, efetuando disparos de arma de fogo numa perseguição totalmente ousada, nas ruas de Formosa, passando próximos ao batalhão da Polícia Militar, à residência do prefeito e possivelmente à residência da testemunha apontada inicialmente. Após as diligências, as investigações, nós chegamos a 2 pessoas, a 2 condutores e participantes dessa perseguição e, coincidentemente, uma dessas pessoas poderia estar envolvida nesse homicídio ocorrido no final de semana. Então, como o Dr. Paulo Henrique deixou bem claro, a gente está em constante troca de informações entre as unidades aqui da Polícia Civil, conversando sobre o homicídio que chocou a cidade de Formosa, ocorrido na madrugada de sábado para domingo, do Wilson do Socorro Gomes Barbosa, o Wilson fiscal, que trabalhava como fiscal de posturas na Prefeitura Municipal de Formosa. A gente percebeu que as informações que a gente tinha na nossa investigação era de que a arma de fogo seria de propriedade de uma pessoa em especial. Com o compartilhamento de informações, a gente percebeu que essa pessoa, na verdade, era o investigado pelos disparos de arma de fogo na perseguição relatada aqui pelo Dr. Paulo Henrique. Diante disso, a gente já tinha identificado os 2 envolvidos direto no homicídio, que seriam um responsável por ir dentro de um veículo GM Astra Hatch e buscar a arma de fogo e entregar para um outro elemento, um outro suspeito, que foi o responsável por efetuar os disparos no Wilson. Todo mundo deve ter visto o vídeo chocante, ali na Praça Nericou. Então, a gente percebendo a coincidência dessas investigações, a gente optou por fazer uma operação conjunta. A gente nomeou a Operação Desassossego. É importante depois deixar claro que a Delegacia Regional está articulando medidas para ser tomadas em relação à perturbação do sossego na cidade de Formosa, inclusive com o apoio da Polícia Militar, para que possa haver uma atuação mais incisiva em relação a esse ponto, para que não chegue ao extremo de como chegou no caso do Wilson. A gente acabou perdendo um colega, servidor público aqui do município. Não o conhecia pessoalmente, mas muitas pessoas o conheciam e falaram dele muito bem dele para mim. E os 2 suspeitos, que são o Matheus Diniz da Silva, que é o suspeito de ser o atirador, de ter ceifado a vida do Wilson, e o João Victor Alves Pereira, eles se encontram foragidos da justiça. Foi divulgado muitas notícias falsas, mas essa é a verdadeira, de que a faca era de propriedade do Wilson. Ele saiu com a faca na mão, a gente consegue ver que ele está com a latinha em uma mão e com a faca em outra mão. Essa faca foi recolhida pela perícia, inclusive reconhecida pela família do Wilson como sendo da residência dele. Apesar disso, ele não tentou esfaquear ninguém. As testemunhas narram que em momento algum ele estava agressivo tentando esfacar de ninguém. Mas ele teria ameaçado os indivíduos ou não? Só teria tido uma discussão com essa faca em mãos? Alguns indivíduos narram que ele poderia ter ameaçado, outros narram que não. Então, esse é um ponto controverso nas investigações. Até acredito que se ele quisesse ter agido contra alguns deles ali, eles estavam desarmados naquele momento,
que ele poderia ter agido e assim ele não fez. Então talvez ele saiu ali com a faca como uma forma de intimidação, até mesmo para se proteger ali diante da inferioridade numérica, né? Eram muitas pessoas. Existe um traficante conhecido que encontra preso, inclusive, hoje ele está preso aqui em Formosa e que seria tio do Mateus. Essa informação é verdadeira. Eu não consigo relatar a quantidade de disparos porque a gente não fez uma análise pericial do vídeo de forma a ver ali a chama saindo da ponta da arma. E até porque não é muito fidedigna essa prova técnica. Eu sei que 5 atingiram o tronco e 2 atingiram os membros superiores, né, os braços. Então 5 foram no tronco, isso causou uma perda de sangue. Essa perda de sangue faz com que nossa pressão sanguínea abaixe, né, porque o sangue escapa, a pressão abaixa, e ele veio a falecer por choque hipovolêmico. Outra coisa que nos chama a atenção também, doutor Danilo, é que as informações que nos chegaram, os disparos ocorreram por volta das 2h49 da manhã. O Wilson foi socorrido às 3h30, no entanto chegou a falecer no hospital às 3h45. Ele foi levado ao hospital como indigente? Na verdade, a gente ainda está verificando através de algumas testemunhas, porque essa era a segunda fase da investigação, para a gente entender o lapso temporal entre a queda dele, o momento que ele cai, até o momento que o SAMU chega. Até a gente vamos reanalisar as imagens, demanda uma análise com um lapso temporal mais longo, para a gente identificar isso. O que a gente sabe, Cris, é que a família não tinha conhecimento. É uma coisa assim muito trágica, porque quando saíram da residência no outro dia, viram a faca no chão, não tinha mais a faca, né? O perito criminal já tinha recolhido, e vira a poça de sangue e pensou, meu Deus, o que aconteceu? Então a família realmente não tinha consciência do que teria acontecido. Então possivelmente ele foi conduzido, pelo menos a priori, eu acredito, sem o conhecimento de nenhum familiar. A contravenção penal do artigo 42, né, de perturbação de sossego, em que pese a pena ser muito branda, é um tipo penal que incomoda muito a sociedade, né? Nós temos um histórico de diversas ocorrências com som alto aqui em estabelecimentos, som automotivo aqui na cidade de Formosa, né? À época, medidas foram tomadas. Esse tipo de conduta diminuiu, esse tipo de problema havia dado uma diminuída, mas nós temos recebido inúmeras reclamações nesse sentido, inúmeras ocorrências. A Polícia Militar já está atuando, a Polícia Civil já está tomando suas providências também, a 11ª DRP vai agir nesse sentido também, e posteriormente medidas serão tomadas nesse sentido, de coibir essa contravenção penal que, mesmo sendo tão simples, com uma pena tão branda, incomoda tanto a sociedade. Um exemplo disso é esse homicídio ocorrido no final de semana, tudo em virtude de um som alto. Então essas medidas vão ser tomadas, nós teremos operações nesse sentido, e essa conduta possivelmente será coibida e irá diminuir aqui na cidade de Formosa. Tem que ser feito, né, Aline, um termo de cooperação entre todas as forças, inclusive com a legitimação do Ministério Público. O Ministério Público. Isso é algo que vai ficar a cargo do doutor Paulo Henrique, do doutor Janso, do doutor Zé Antônio, mas para que eles aprendam o som, né, doutor? Nós tínhamos essa prática aqui, né, de aprender o som, né? Posteriormente, a Polícia Militar, não sei se foi orientação, se foi cooperação, o Ministério Público, enfim, passou a não aprender mais, né? Eles só advertem e lavam o TCO, mas essas medidas vão ser tomadas novamente, porque, como eu falei, é um tipo penal simples, mas incomoda bastante, e a gente sabe que muitas das vezes só a lavratura de um TCO com orientação não resolve o problema. O que resolve mesmo é a apreensão. Doutor Paulo Henrique, uma pergunta também importante. As pessoas que ligarem para o 190, fazer a denúncia, elas geralmente precisam se identificar e até apresentar testemunhas. Ainda irá continuar assim ou irá mudar? Bom dia, Clícia, amigos da Terra. Então, tudo é baseado no procedimento processual penal, né? Quando a gente liga no 190 e informa sobre um som alto, geralmente o que a Polícia Militar faz? Ela se dirige ao local, orienta, pede para abaixar o som sem conduzir o indivíduo, né? Caso a Polícia Militar conduza o indivíduo, é necessária a identificação dessa pessoa. Por quê? Porque o crime é perturbação de sossego alheio. Como eu vou conduzir o indivíduo porque ele está perturbando o sossego alheio, mas esse alheio quem é? Então,
para efeitos processuais penais, é necessária a identificação dessa pessoa e possivelmente que ela compareça ao CIOPS também. Ela vai ser uma vítima, né, desse procedimento, em que pede sediação penal pública incondicionada, mas ela tem que se identificar, tem que ser ouvida, para a gente dar seguimento aí ao procedimento e ao encaminhamento ao Poder Judiciário. Mas é necessário o comparecimento da mesma. Aquela conveniência na porta da casa do Wilson, era dele ou não? A gente não ouviu formalmente muitas pessoas da família, mas segundo as informações que me foram passadas, ele estaria morando ali na residência e teria aberto aquela conveniência ali, embora no dia dos fatos ela estivesse fechada. Inclusive algumas testemunhas contaram que conhecia ele já de comprar, de passar ali, de passagem mesmo, passava, parava e comprava alguma coisa diretamente dele. Então até onde que eu saiba, eu posso estar equivocado, mas até onde que eu saiba era ele mesmo que estava tocando ali aquele estabelecimento comercial. Eu quero agradecer aí a oportunidade, né? Falar que a Polícia Civil ela vai estar sempre à disposição. Como o Danilo falou, nossa semana ela foi conturbada, né? Troca de informações, alinhamentos, enfim, diligências que ainda estavam sendo executadas, né? Mas que dentro do possível nosso compromisso é com a investigação, com a população, com as vítimas dos crimes que ocorrem, e a Polícia Civil vai atuar sempre dessa forma, sempre em sigilo, sempre sem se precipitar com essa chuva de informações que ocorrem, trabalhando de uma forma técnica e jurídica para chegar às medidas que foram tomadas hoje e aos resultados positivos como foram os de hoje, com a apreensão de armas de fogo, munição, enfim, e com a deflagração da operação e os possíveis mandados de prisão aí também. E deixar aqui pontuar também essa questão do som automotivo, que isso já é uma conduta que está sendo observada pelas polícias aqui, pelas forças de segurança, e que medidas para coibir esse tipo de conduta, mais uma vez eu falo, serão tomadas em breve. Eu queria pedir só a ajuda da população, a ajuda de todos, porque agora existem 2 foragidos que ceifaram a vida de uma pessoa trabalhadora, de uma pessoa que não tinha envolvimento com a criminalidade. Existem pessoas chorando agora. Eu sei que é muito ruim, porque quando me ligaram, segundo me disseram, a mãe dele teria 95 anos e ninguém tinha tido coragem de contar para ela o que tinha acontecido. Como contar para uma mãe o que aconteceu, de 95 anos? Então eu peço a ajuda da população. Eu passei as fotos para a imprensa, as fotos estão com todos vocês, e eu peço à população que se identifique a esses indivíduos, que liguem em 190, liguem para a Polícia Civil, a gente tem um portal lá no Delegacia Regional de Formosa, no Instagram, que a notícia é 100% anônima, é só clicar lá e digitar, mas que agora, a gente, nesse momento em específico, a gente depende mais de vocês que vocês da gente. Obrigado. Eu fico por aqui, repórter Clícia Balbino, com imagens do Fábio Araújo para o Jornal da Terra.